capítulo 16 de Mateus. Nós vamos ler esse texto já já. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Nós queremos começar esse tempo na palavra, Senhor, dedicando a Ti, Senhor. Deus, eu sei no meu coração, Senhor, que nós necessitamos muito, muito, Senhor, do Teu Espírito, fazendo as palavras ficarem vivas, Senhor, para nós. A Tua palavra. Eu oro para que a gente compreenda, Senhor, a Tua palavra, que na Tua sabedoria, Senhor, o Senhor fale a cada um de nós. Nós precisamos ser resgatados de nós mesmos, Senhor, a cada dia. Nós precisamos criar uma devoção, uma paixão, um amor pela Tua palavra, que é um amor por Ti, Senhor, porque o Senhor é a palavra. Não pela letra, Senhor, mas pelo aquilo que ela profeticamente anuncia a nós como palavra de Deus. Transformação que vem dela, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nós recebamos assim a Tua palavra, como palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês acreditam que são 11 horas já? Então pode ligar para o pessoal do almoço aí e dizer que vocês vão atrasar. Porque a gente começa normalmente 11h40 a palavra. Nós estamos 20 minutos atrasados. Prometo ser breve. Eu já me preparei pensando na ceia. O texto que nós vamos ouvir e conversar hoje é um texto que já está há alguns dias na minha mente. Vocês sabem que desde o ano passado eu tenho falado um pouco mais sobre igreja, sobre discípulo. Vocês vão ouvir muito ainda sobre isso esse ano, de muitas formas diferentes. Esse tema do discipulado tem chamado muito a minha atenção. E o discipulado a Cristo. Eu não estou falando do discipulado simplesmente de você fazer um discipulado em si. Né? Porque às vezes a gente pensa, tem que fazer um discipulado. Claro que tem. Quando você chega na igreja, quando você chega na fé, você precisa fazer um discipulado para conhecer o básico da sua fé, para poder praticar a sua fé. Mas eu estou falando além disso, estou falando do discipulado, que é o discipulado do dia a dia, que é o discipulado a Cristo, que é a identidade e a vida de discípulo. Isso é muito, 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 muito mais profundo do que um conhecimento sobre regras de fé. Você pode decorar a doutrina, você pode decorar o catecismo, você pode decorar o que você quiser. Mas o discípulo, de verdade, é aquilo que separa os adultos das crianças, vamos dizer assim, né? Aquele que você passa a ter maturidade na sua fé. Aquilo que quando você passa a ter uma realidade na sua relação com Deus e com Cristo, que é madura. É isso que Jesus quer fazer no seu coração. É isso que Ele quer para você. É que você tenha a revelação clara no seu coração, no seu interior, do valor de Cristo para a sua vida. Muito mais do que qualquer outro sentimento bom que seque essa relação. Não é bom estar adorando ao Senhor? Não é bom falar com Ele? Claro que é bom, é ótimo, excelente, é importante. Mas nós precisamos desenvolver essa característica do discípulo. O discípulo, quando ele alcança a maturidade, ele encontra maior paz, ele encontra maior segurança. As adversidades passam a não ser aquilo que dirige seu olhar, as suas preocupações. Não quer dizer que as adversidades desaparecem, que os desafios se vão. Apenas quer dizer que agora ele tem uma outra perspectiva, uma outra confiança para enfrentar os desafios da vida dele. É ou não é assim? É ou não é assim? Os discípulos andaram com Jesus e eram homens e mulheres como você e eu, que tiveram que aprender no caminho, que falharam no caminho, mas conforme eles foram amadurecendo, eles se tornaram gigantes, não em si mesmos, na sua força, mas na confiança interior naquele que os fortalecia. E por isso eles enfrentaram leões, literalmente. Hoje em dia, às vezes a gente gosta de usar essa expressão, né? Estou matando um leão por dia. Meu irmão, você não sabe o que é enfrentar um leão. Os discípulos de Jesus lá daquela época sabem. Estamos comigo aqui? Estamos entendendo isso aqui? Estamos juntos? Esse texto vai falar um pouquinho sobre isso de uma perspectiva interessante. Então é o seguinte: nós precisamos de mais realidade na nossa vida como discípulo. Esse é o ponto. Nós precisamos aprender
a observar as circunstâncias e ver para onde elas estão nos direcionando no sentido positivo. Ao invés de nós nos rendermos às circunstâncias, nós olharmos para isso e pensarmos: Deus, o que o Senhor está fazendo através disso? Deus, como o Senhor está usando essa circunstância terrena, desse mundo caído, dessas condições, para crescer o seu caráter em mim, me fazer ainda mais um discípulo maduro. Quem quer ser um discípulo maduro? Essa pergunta não estava aqui. Vou fazer umas perguntas hoje para vocês aqui. Na verdade, quem vai fazer é Jesus, mas vocês vão ver. Mas essa é uma extra. Porque às vezes a gente não está com segurança nem para levantar a mão. A gente está preocupado. Será que eu levanto a mão? Eu quero mesmo ser um discípulo ou eu quero ser um membro da Vineyard de Curitiba? Gente, ser membro da Vineyard de Curitiba não te traz nenhuma vantagem. É só uma formalidade, porque nós somos seres sociais e precisamos nos agregar e temos compromisso com o corpo local de Jesus. A Vineyard de Curitiba, nesse sentido, é só mais uma. O nosso compromisso e o nosso comprometimento é com o Pai através de Cristo. Capacitados pelo... Viu como vocês sabem? Capacitados pelo Espírito Santo. Essa é a caminhada do discípulo. Vamos lá olhar o texto um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Não, a gente nem leu ainda, né? Mateus 16, o versículo 13, nós vamos ler hoje do versículo 13 até o final do versículo 20, mas nós não vamos falar sobre tudo que está ali, só para dar uma ideia para você, tá bom? Vamos ler junto aqui. Versículo 13, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Primeira pergunta de Jesus. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Segunda pergunta de Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você lhe desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu os seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus estava ainda na fase onde ele estava segurando as pontas com o seu ministério, porque ele sabia que a hora que o ministério dele fosse totalmente conhecido e que todo mundo soubesse, era o momento onde caminharia para os últimos dias da sua vida e do seu ministério. E foi assim mesmo que aconteceu, né? Logo depois de Jesus entrar lá em Jerusalém, em cima de um jumento, dali para frente, rapidamente ele foi parar na cruz. O que Jesus está dizendo nesse texto? O que Deus está nos dizendo nesse texto? Observe que Jesus gostava muito de perguntas, né? Os evangelhos são cheios de perguntas. Jesus está sempre perguntando para as pessoas algumas coisas. Ele gosta muito disso. Perguntas nos desafiam, né? Quando uma pergunta difícil é feita a você, você tem duas opções: ou você vai tentar resolver e achar uma resposta. Eu acabei de perguntar aqui quem realmente quer ser um discípulo desse tipo que eu estava anunciando. Eu sei que você levantou a mão por outros motivos, mas a gente fica hesitante. É uma pergunta. Eu não sei se eu tenho a resposta, não é? A gente fica meio assim. Você lembra daquele folhetinho antigo? Não, você não lembra, mas eu vou falar assim mesmo. O Ari deve lembrar. Eu lembro, o Edu deve lembrar. Precisa ter uma certa maturidade para lembrar desse folhetim. Mas era um folhetim que vinha escrito assim na capa: onde passarás a eternidade? Trava, não trava? A hora que você lê isso, trava. Hoje em dia ninguém liga muito, nós estamos vivendo uns tempos bem difíceis, mas antigamente a pessoa refletia. A pergunta fazia com que a pessoa falasse: cara, eu não sei. Eu acho que eu vou para o céu. A pessoa vive: não acho. Eu acho. Perguntas nos desafiam. Portanto, quando você vê uma pergunta de Jesus, receba para você. Se fosse ele falando com você. Jesus então faz essa primeira pergunta. Vamos olhar essas perguntas? Quem as pessoas
dizem que eu sou? Essa pergunta é muito importante. Jesus começa aqui verificando qual é a ideia que a multidão tem de Jesus. Lembra da nossa conversa sobre discípulo e multidão? Jesus começa dizendo: o que o povo por aí, aqueles que não estão perto de mim, aqueles que estão só por perto. Nós cantamos uma música aqui que falava sobre isso, né? Não quero o que podes fazer, não vim buscar tuas bênçãos. Essa é a oração do discípulo. Aquela música ali é difícil de cantar, gente. É um compromisso grande. Nós falamos que nós não queremos nada além dele, mas o nosso templo está cheio de vendedores, de comerciantes, gente que não devia estar aqui. Vocês entendem a ideia do que eu estou falando, né? Não tem comerciante, eu nem sou contra o comércio, nem nada disso, né? Eu só estou dizendo que existem coisas que o lugar, o tempo de adoração, de oração, tem coisas que cabem lá e tem coisas que não cabem. Nós precisamos às vezes, pegar no chicote como Jesus, com o nosso próprio coração, com a ajuda dele, e dar um jeito nisso. Jesus está perguntando não para a multidão, mas pelos discípulos, o que a multidão diz sobre mim, até agora, pelo que eles viram, pelo que eles ouviram. E a multidão tinha todo tipo de opinião. Os discípulos não conseguiram nem dar uma resposta concreta. Olha, Jesus, tudo indica, eles não sabem quem o Senhor é, mas eles acham que o Senhor é um profeta bom. Eles citaram alguns profetas famosos. A multidão, aquela que não está perto, vê Jesus como alguém que é de uma certa importância. Vocês acham que eles estavam vendo Jesus, sim, com uma importância ou não? Sim, né? Não era como se eles estivessem desprezando, Jesus é só mais um. Não, eles estavam dando uma importância para Jesus. Ele é como João Batista. Outros diziam, não, ele é Jeremias. Não, ele é Elias. Eles meio que estão dizendo, é do mesmo tipo. Alguns mais doidos deviam achar até que talvez podia ser a volta de Elias, mas eles estão em geral dizendo, é da mesma qualidade, ele é um grande profeta. Isso é o que a multidão, gente, pensa de Jesus. Aqui fica aquele lembrete do ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Falso ou verdadeiro? Falso, né, gente? Não está na Bíblia esse versículo, né? Tem gente que acha que está na Bíblia. Sei lá que capítulo, lá, Coríntios 2, 25. A voz do povo é a voz... Não está na Bíblia. E normalmente a multidão vai para o lado errado. E a multidão aqui é a multidão que não sabe quem é Jesus, porque não está por perto. Não dá para confiar na maioria. E Jesus se vira então para os discípulos. Jesus se vira agora para você. Para você, para mim. Ele faz uma segunda pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que você responderia? Porque aqui há duas coisas. Ou você responde com uma decoreba, ou você responde com uma realidade. É isso que eu estou falando lá no começo. Jesus quer nos levar para um lugar onde nós somos discípulos que respondem com a profunda realidade de quem é Jesus. Vocês acham que os templos estão cheios hoje em dia? Que as igrejas estão cheias? Sim. Sim ou não? Sim, né? Em geral. Você vê multidões, eventos. Quantos discípulos nós temos lá dentro? Está vendo a diferença de você saber sobre Jesus, acompanhar Jesus, estar na galerinha de Jesus e ser um discípulo de Jesus? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta para quem está perto. E Pedro vem com uma resposta. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma declaração extremamente poderosa. Porque Pedro está dizendo aqui, primeiro, Jesus, você não é apenas um profeta, você não é apenas um rabi, um homem bom, um mestre, que é o que todo mundo gosta às vezes de consentir em outras religiões ou na sociedade. Sim, Jesus era um bom mestre, eu posso reconhecer isso, ele tinha boas palavras. Pedro declara aqui a diferença, ele diz: Tu és o Cristo. Cristo é o ungido, Cristo é o Messias, é o enviado de Deus. O comentário bíblico da Bíblia NVI, eu estava fazendo uma pesquisa, diz assim, a palavra Cristo transmite a ideia de ter sido escolhido por Deus,
consagrado ao seu serviço, ao serviço de Deus, revestido do seu poder, o poder de Deus, para realizar uma tarefa determinada. Combina com Jesus ou não? Sim. Faz referência direta o termo Cristo a sacerdotes e reis ungidos. É essa a visão que Pedro tem andando com Jesus. Tu és o Cristo. Tu não és Jesus de Nazaré apenas. Tu não és o milagreiro, como é que fala? É milagreiro? O curandeiro. Tu não és apenas um curandeiro. Eu já escutei isso conversando com pessoas não cristãs. Jesus era um curandeiro. Eu falei, não, ele era o Cristo, ungido de Deus, da linhagem de sacerdotes, da linhagem de reis, que foram profeticamente anunciados. Todos os anúncios proféticos sobre os sacerdotes e reis no Antigo Testamento apontam para Cristo. Virá aquele que é o eterno Rei. A segunda coisa que ele declara, que tem muito sentido, que ele é o Filho de Deus. E ao dizer isso, ele está dizendo duas coisas, confirmando a filiação de Jesus ao Pai e renovando ao mesmo tempo o compromisso de Deus. Ele tem origem, ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele não é de um outro contexto, ele não é de uma outra mentalidade, ele não é de uma história qualquer. Ele não é um mito, ele não é uma invenção, ele é de Deus, o Deus de Israel. Pedro tem aqui uma realização. Ele realiza, a gente fala, se eu estou falando em inglês. Ele tem assim, uma percepção profunda. Essa verdade encarna nele, a ponto dele perceber o Deus de Israel, que parecia que estava esquecido de nós, está vivo. E este homem, que é o Cristo, e ele é o Filho de Deus, Deus está aqui, na pessoa do seu Filho. Deus não nos esqueceu. Isso relembra a história do povo de Deus, ou o povo de Israel no Egito, certo? 400 anos sem notícias de Deus, e de repente Moisés aparece, outro símbolo de Cristo. Moisés é símbolo do Cristo, personifica a pessoa de Cristo, é um modelo. Jesus vem 400 anos depois de um período de silêncio dos profetas, e o maior de todos, o ungido, está ali na frente de Pedro. Agora, o que nós temos que perceber, que também está nesse texto, é que essa revelação de Pedro não é algo que ele adquiriu de si mesmo. Ele adquiriu isso por revelação do Pai. Jesus diz que somente o Pai pode revelar isso. Somente o Pai pode nos dar a revelação profunda de quem é Jesus. Da profundidade de quem é Jesus. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Paulo fala isso, em Salmos você lê isso. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Não é pelo esforço nosso que nós vamos ter essa percepção profunda de que Cristo, Jesus é o Cristo, e Ele é o Filho de Deus. Quem faz isso é o Pai, através do Espírito no nosso coração. É Ele quem renova isso em nós, é Ele quem forma isso em nós. Pedro tem essa revelação, e eu creio que algumas coisas acontecem por causa disso. O que significa isso para nós? A pergunta que eu tenho é: será que temos uma visão clara de Jesus? Nós temos caminhado com Ele? Vocês percebem o quanto Deus quer que nós avancemos nesse entendimento de quem é Jesus? De ter essa revelação mais profunda, onde nós o amamos mais profundamente, acima realmente de todas as outras coisas. Eu creio que a cada dia Deus está ganhando mais nosso coração, para que nós possamos falar isso com total integridade. Será que às vezes a gente não constrói um Jesus conforme a nossa imagem e semelhança? Quantos Jesuses existem por aí na mente das pessoas? Irmãos, nós não podemos ser assim. Jesus tem que ser para nós aquilo que a palavra revela que Ele é, aquilo que o Pai revela que Ele é.
Alguns textos vão dizer que Jesus é pedra de tropeço para alguns, porque eles não conseguem lidar com Jesus. Então Jesus é pedra de tropeço, não adianta querer amaciar. Existe um confronto de realidades quando você encontra com Cristo. Não podemos criar versões de Jesus como a multidão fez. Associar a Ele, às vezes até figuras humanas, né, que foram relevantes na história, é mais ou menos a mesma coisa. Nem como Salvador, nem como Senhor. Que tipo de Senhor? Nós precisamos pedir ao Pai que nós recebamos essa revelação. Eu acredito que Simão ouviu a revelação do Pai por uma razão também muito especial. E aí começam a ficar as coisas um pouco mais complicadas. Jesus chama de Simão. O que Simão faz? Simão deixa a sua vida. É ou não é? Deixa a vida que ele tinha. Os discípulos vão deixando. Segue-me. Mateus abandona. Não é mais coletor. É uma figura para nós, né? Nós não vamos sair daqui abandonando. Amanhã todo mundo aqui está pedindo a conta nos empregos aí, fechando as firmas e tal. Nós não vamos fazer isso. Mas mais para frente Jesus disse que aquele que quiser segui-lo precisa negar a si mesmo e vir. É só isso que ele te pede. Portanto, o ponto de partida é nós nos humilharmos diante do Senhor, crendo nele acima de nós mesmos. É nós procurarmos nos esvaziar de si mesmo. Eu acredito que Pedro caminhava com Jesus, e esse passo que ele deu foi levando ele até o momento onde Deus revelou Cristo a ele. Eu não acredito que Pedro sabia que Jesus era o Cristo já do primeiro momento. Isso era uma revelação. Essa é uma experiência profunda com Deus. Eu acredito que a revelação de Cristo tanto é maior em nós, a forma como nós o vemos, quanto nós nos esvaziamos de nós mesmos. Assim como a gente viu com o Tim Keller, quando ele disse que nós precisamos aprender a esquecer do nosso ego. Esquecer no sentido, nós sabemos que nós temos um, mas a gente não dá tanta, sabe? E talvez por isso esteja relacionado com o que eu falei no início, né? Deus quer trabalhar, limpar o templo, que é o nosso coração e a nossa vida, para que Ele se revele a nós. Portanto, se você quer conhecer Deus mais profundamente, ao Senhor Jesus mais profundamente, você precisa olhar para si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, pedir como Davi pedia: sonda o meu coração, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau. Davi está dizendo que ele assim, olha, por mim, Senhor, eu acho que eu estou bom. Davi está dizendo isso. Senhor, mas eu também já tive experiências para conhecer meu coração. Então, esquadrinha e vê se há algum caminho mau e me ajuda. Senhor, eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero que meu coração seja totalmente Teu. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Quais são as áreas, quais são as coisas, quais são as ideias, os pensamentos, os planos? Como é que eu dedico ou rededico minha vida a Ti, Senhor, completamente? Discípulos não têm prioridades baseadas mais em si mesmos. As prioridades dos discípulos são prioridades de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Portanto, nós temos que olhar, gente, as circunstâncias que estão, de tudo que está acontecendo. Eu não sei você, mas eu não tenho me sentido confortável com a minha vida com Jesus. Você está confortável com a sua vida com Jesus? Você acha que está beleza? Isso não é uma maneira de ficar se remoendo, mas eu estou dizendo o seguinte: eu percebo que existe mais. E eu percebo que cada dia mais eu preciso mais dele. Conforme você amadurece, isso é uma coisa engraçada do amadurecimento, né? Não é que você cresce e aí o pouco que você sabe de Jesus é o suficiente, da sua relação com Ele. Quanto mais você amadurece, mais você diminui. Mais dele
passa a ser parte de você. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não foi abduzido. Paulo era um homem consciente, com todas as suas faculdades, com todo o seu conhecimento. Mas a maturidade e a revelação de Cristo no seu coração e no seu interior faz com que o Paulo colocasse todas as coisas que ele sabe de uma forma que Cristo se torne muito grande e tudo que ele tem muito pequeno. Faz sentido? Nós precisamos buscar o Senhor para sermos discípulos mais próximos dele. Os tempos que nós vivemos vão exigir isso de nós. Que a igreja de Jesus seja mais cheia de discípulos do que mais cheia de gente. Nós sabemos que a igreja nunca vai ser perfeita nesse tempo que nós vivemos, né? O próprio Senhor falou que o joio e o trigo meio que caminham juntos. Mas eu não estou muito afim de ser joio. E eu sei que eu sou trigo. Por causa da graça de Jesus, por causa do meu compromisso com Ele que eu fiz. Mas, de novo, Deus quer nos levar a uma profundidade maior com o seu Filho. E isso vai refletir no seu modo de pensar, no seu modo de agir, nas suas escolhas, no seu envolvimento com a comunidade, no seu envolvimento com o mundo. Tem uma frase, para a gente encerrar, tem uma frase das muitas que a gente usa aqui na Vineyard, que você já deve ter ouvido eu falando uma vez a alguém, que é: venha como está. Já viram essa frase? Venha como está. Nós gostamos de falar para as pessoas: olha, não fique esperando para vir se envolver com a vida da igreja, porque isso aqui é uma reunião pública, e conforme a gente caminha junto, você vai descobrindo quem é Jesus, igualzinho os discípulos, até um dia que você tem a revelação de, numa reunião de oração, no culto, numa leitura da Bíblia, você, como aconteceu conosco, nós dizemos: cara, Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, eu creio agora. Então venha como está. Mas essa frase vem junto com a segunda parte, que é: mas não permaneça como está. O desafio para nós nessa manhã é que nós olhemos para Jesus com o coração de quem quer andar perto, para que a revelação de que Ele é o Cristo, que nós temos já ganhado, porque nós encontramos Jesus, ela cresça de verdade. E para a gente ficar muito mais além do que apenas saber coisas sobre Cristo, mas para que essas coisas sejam realidade. O ponto alto dessa exposição de Jesus aqui para Pedro é: você é um privilegiado. Vocês são privilegiados, porque o Pai revelou a vocês quem é Jesus. Portanto, agarrem esse privilégio e caminhem com Jesus. Caminhem com Jesus. Esse trechinho final aqui que Jesus diz para Pedro me fez pensar que Jesus parece que fala assim, né? Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. A minha impressão, assim, aqui é Leandro falando, tá bom? É até que Jesus, a hora que ficou tão feliz de ver Pedro tendo essa revelação, porque é a experiência do Pedro agora. Deus não tem neto, gente. Deus só tem filho e filha. Jesus olha para Pedro e fala: yes! Pedro teve uma revelação do Pai, de quem eu sou. Eu imagino que é como se Jesus quase estivesse vendo agora assim, vendo o livro da vida aberto, e o nome de Pedro está lá, e aí ele cita, né? Pedro, filho de João, está lá no documento. Que alegria de Jesus, e que alegria de Jesus com você, comigo, quando nós também conhecemos o Senhor. Mas há mais para nós, como discípulos. É uma decisão que nós temos que fazer, como os discípulos fizeram, de abandonar tudo para caminhar com Jesus. O discípulo caminha com Jesus, o discípulo responde a Jesus, ele acompanha Jesus. Quando Jesus chamou alguns deles, ele disse: olha, vocês têm certeza? Jesus faz muitas perguntas, e ele fez essas perguntas: vocês têm certeza? Quem mais quer? Estão indo embora um grupinho ali, vocês não querem ir não? Você já imagina Jesus falando isso? A gente às vezes, lembra que eu falei, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que a gente constrói. Jesus às vezes era duro. Vocês não querem ir também?
Não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É conhecimento com experiência, gente. Não é texto, não é decoreba apenas. Não é repetir, passar numa provinha. É comunhão, é experiência. Senhor, nós ouvimos, nós temos visto e só o Senhor tem. Nós vamos com o Senhor. Mas pensa bem, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, não tem onde dormir. Não, Senhor. O Senhor é o mais importante. Só quero a Ti e nada mais. Nada além de Ti. O resto a gente vai resolver junto com o Senhor. Amém?